Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para tirar dúvida de uma seguidora que me mandou uma mensagem lá no meu Instagram, no rafaelagranville.nutri. Então, gente, antes de eu começar a explicar a ladainha de sempre, se vocês já são inscritos no canal, bom, não preciso pedir, né? Porque se vocês já são inscritos, vocês com certeza curtem meu vídeo, porque se vocês são inscritos é porque vocês gostam do meu conteúdo. Mas então eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com alguém que vocês conheçam. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? E se inscreva no canal se você gostar de conteúdo sobre nutrição. E se você não quiser se inscrever, você fica à vontade, mas pelo menos curte para tornar esse vídeo, gente, relevante, beleza? Então vamos lá. Rafa, tempo de validade do alimento lacrado para o alimento aberto, tem diferença? A resposta é sim. E aí, o que acontece? A resposta é sim, mas eu preciso explicar para vocês por que existe essa diferença e como você pode observar na sua casa, tomar mais cuidado. Por quê? As pessoas têm uma ideia de que muitas vezes, vamos supor, você comeu alguma coisa, passou mal, foi parar no hospital. Muitas vezes as pessoas, elas associam só o fato de ter comido fora. Às vezes foi lá no restaurante aquele dia que eu comi, porque não sei o que eu comi na rua. E às vezes não, às vezes você mesmo, a forma que você guarda as coisas na sua geladeira, né? Você pode estar guardando, acondicionando de forma incorreta, né? Não se ligando no tempo que tá aquele alimento ali já aberto, guardado, e às vezes consumir esse alimento e passar mal. Beleza? Então vamos para as explicações. Como que funciona? Bom, eu vou começar contando a história de uma amiga minha para vocês poderem entender essa parte de validade de alimentos. Eu tenho uma amiga que esses tempos atrás, deve ter um mês ou 2 meses talvez atrás, que ela foi parar no hospital. E aí eu, recebi a mensagem do marido dela, fiquei super preocupada, mandei mensagem pra ela. Amiga, tá tudo bem com você e tal? Ela falou, não, agora eu já tô bem, já saí do hospital. Eu acho que foi alguma coisa que eu comi, que eu não tava me sentindo muito bem. Ela falou, inclusive, quando eu voltei pra casa, né, que eu cheguei de volta, saí do hospital e voltei pra casa, olhei a geladeira e olhei todas as validades dos produtos que eu tinha na geladeira, todos dentro da validade, inclusive o iogurte ia vencer só em 2024. Então eu pensei, gente, pra ela tá pensando nisso, tipo, que o alimento vai vencer em 2024, será que na ideia dela, eu pensando, né, será que na ideia dela, ela pensou que ela pode comer esse alimento até 2024, que até em 2024 esse produto ele vai estar bom para consumo? Então, por isso que, diante da pergunta da minha seguidora lá no Instagram e o que aconteceu com essa minha amiga, eu falei, putz, vou linkar as duas situações, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou dar o exemplo do leite, tá? Leite de caixinha, vai. Leite de caixinha. Imagina assim, você foi no mercado, fez compra, comprou leite de caixinha. Quando você olha na validade do leite de caixinha, eu vou deixar a foto aqui pra vocês em algum lugar aqui do vídeo, você vai ver a data de fabricação e a data de validade. E geralmente é um prazo longo, né, essa validade. Porém, quando você chega na sua casa, guarda tudo, aí você quer abrir aquela caixinha de leite para fazer uma vitamina, vamos supor, um leite com banana. Você vai abrir essa caixinha de leite. Essa validade vai mudar. Por que, Rafa? Por que essa validade vai mudar? Porque o produto ele teve contato com o ar. Inclusive, quando você olha o rótulo novamente do leite, vou deixar outra foto aqui para vocês. Provavelmente vai estar próximo ali das informações nutricionais, onde tem aquela tabelinha, a questão de caloria, quantas gramas que tem, sei lá, de gordura, de proteína e assim por diante. Embaixo, muitas vezes, já vai estar falando, né? Acondicionar ou deixar refrigerado de tal temperatura a tal temperatura no máximo, e consumir até tantos dias. No caso aí da foto, se não me engano, tá até 7 dias, né? Bom, e aí o que acontece? Aí você vai me questionar, mas Rafa, eu abri a caixa de leite, eu abri rapidão a caixa de leite. Eu abri assim, ó, já servi num copo e já fechei. E isso já é o suficiente para contaminar esse leite, por exemplo, o leite, né, que eu tô dando exemplo? Sim. Por que acontece? Quando você
o alimento ele passa por um processo ali, no caso do leite, ele passou por todo um processo na indústria para ele ficar estéril, né? Que nós falamos, geralmente passa por um processo de pasteurização. Quando pega esse alimento, aquece numa temperatura muito alta e depois faz com que ele diminua de temperatura de uma forma muito rápida, para que mate o máximo de micro-organismos ali que podem estragar esse alimento, né? Isso é um dos processos. Então, o que acontece? Então, ele ficou estéril. Aquele ambiente onde ele está condicionado lá dentro da caixinha, ele está estéril. A partir do momento que você abre a caixinha, tô dando um exemplo aqui, mas é uma água, mas vamos supor que aqui seja a caixinha do leite e o leite aqui dentro. Você abriu, você teve contato, o alimento teve contato com o ar. E o nosso ar, gente, o nosso ar é contaminado. Parece migué, né? Ah, mas eu não tô vendo nada, mas é contaminado. É por isso que existe o microscópio, porque existem muitas coisas que não são vistas a olho nu. Então, você tem que ter um equipamento especial para ver. Então, tendo contato com o ar, esse prazo de validade muda. Por isso que você tem que olhar em cima, aqui tem o prazo dele de fabricação e de validade quando ele está lacrado. Então, se ele estiver só lacrado, você não abriu ele, ele vai durar todo aquele tempo ali, tá? Agora, a partir do momento que você abriu esse produto, ele vai mudar a data de validade dele. Por isso que você tem que olhar bem o rótulo do alimento, porque daí vai ter lá falando, depois de aberto, acondicionar em refrigeração ou em geladeira de temperatura mínima tanto, máxima tanto, até tantos dias é bom para consumo, tá bom? Espero que isso já tenha deixado mais claro para vocês a ideia, a mensagem. Bom, agora eu vou complicar mais um pouquinho para vocês. Agora vamos pensar assim, ó. Ok, você sabe que aquele leite naquela caixinha, a partir do momento que você abriu, você pode consumir, no caso, né, desse que eu coloquei a foto aqui na tela, até em 7 dias, se tiver dentro dessa temperatura na geladeira, né? Bom, mas vamos dizer que uma parte do leite você tomou, você fez lá a sua vitamina, tomou, e a outra parte você resolveu fazer uma receita, uma sobremesa, né? Aí você jogou a caixinha fora e ficou lá aquela sobremesa. Rafa, quantos dias que eu posso deixar essa sobremesa na geladeira? Foi leite, né? E eu joguei a caixinha fora. Então, aí vai mudar a validade. Por que, Rafa, que vai mudar a validade? Porque aí você misturou para fazer essa sobremesa outros ingredientes. Então, vamos supor que você fez um pudim. Então, foi o leite condensado, foi ovo, né? E aí, em vez de você se basear, você falar assim, não, eu vou deixar esse pudim aqui na geladeira 7 dias, porque na caixinha de leite tava falando que eu podia consumir o leite até 7 dias, então eu vou me basear pelo tempo ali do leite, né? Posso deixar meu pudim até 7 dias. Só que não. Por que não? Porque no caso do pudim você usou outros ingredientes, como o ovo, beleza? Agora eu vou complicar mais um pouquinho para vocês. Bom, vamos pensar assim, ó. Beleza, Rafa, você já esclareceu para mim em relação de quando o produto tá lacrado, de quando o produto tá aberto, quando eu uso ele para alguma receita. Agora vamos explicar em relação à temperatura. Gente, a temperatura ela também influencia no prazo de validade dos alimentos, a temperatura. Então vamos pensar assim, ó. Depois que você abriu esse produto, você tem que acondicionar ele na geladeira, né? É claro que não é todo o produto que você abre que você necessariamente tem que deixar refrigerado, né? Numa temperatura ali controlada. Não. Por exemplo, se você abre um azeite, você não precisa guardar na geladeira, você pode deixar no armário, mas tem que deixar num local ali onde não pegue luz. Tem que deixar o azeite fechadinho, porque o óleo também ele pode estragar, ele oxida, né? Ele perde a qualidade dele. Agora, outros produtos são necessários, né? É necessário que você guarde dentro da geladeira ou do freezer depois que está aberto, tá? Então, vamos lá. Rafa, como assim a temperatura influencia? Vamos pensar assim, ó.
Você já parou pra pensar você morar num lugar quente, muito quente? Aí você compra um peixe, né? Um peixe fresco. Você pode deixar esse peixe ali fora por muito tempo, ali na hora que você comprou, que você limpou esse peixe, você pode deixar ele muito tempo ali, sendo que você mora numa região quente, né? Muito calor, você pode? Não, por quê? Porque esse peixe vai estragar. Agora, se você mora num lugar muito frio, muito frio mesmo, que cai neve, a pessoa que tá ali pescou num rio congelado, fez um buraquinho, foi lá e pescou o peixe numa água muito gelada, chegou na casa dele lá, cortou aquele peixe lá fora, aquele homem todo bruto, né? Homem das cavernas, foi lá, limpou. Tô brincando, tá, gente? Mas, tipo assim, limpou aquele peixe e deixou um pouco ali naquela área externa, onde é uma região muito fria, uma região que tem neve. Vai estragar rápido esse peixe? Não. Por quê? Porque a temperatura tá muito gelada. Então esse peixe vai ficar mais tempo conservado. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto mais baixa a temperatura, mais tempo esse alimento vai durar. Então, por exemplo, se a temperatura da sua geladeira fala assim, ó, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês que eu peguei de uma geladeira, não sei se era eu não vou falar a marca aqui, mas sabe quando tem essas geladeiras mais modernas que tem uma telinha, aí tem pra você apertar o botãozinho pra ajustar a temperatura? Vou deixar uma foto aqui. No próprio site da marca da geladeira fala, né, qual é o valor, a temperatura máxima da geladeira, que é 7 graus e, se não me engano, o mínimo aí acho que tá dando 1 grau, se não me engano, né? Aí no freezer tá falando que faz de menos, ou é menos 14 ou menos 12, tá, gente? Que eu tô gravando o vídeo aqui, mas eu não tô com a foto ainda aqui. E até o máximo menos 25, né? Que é a temperatura mais gelada do freezer. Então, beleza. Então, o que acontece? Quanto mais frio o ambiente, mais tempo esse alimento dura, beleza? Entenderam? Então, pensa só. Se você coloca o seu leite ali, vamos supor, voltando pro leite, no rótulo eu falava, vou deixar depois de aberto, né, em refrigeração, de 1 a 7 graus, se não me engano, por até 7 dias. Por até 7 dias, tá? O que que acontece? Pode ser que sua geladeira não estiver tão gelada, pode ser que sua geladeira estiver num valor de temperatura mais próximo do 7, esse leite, depois de aberto, ele não dure durante esses 7 dias para consumo. Pode ser que ele dure menos tempo, porque essa geladeira está mais próxima do 7, ela não está tão gelada. Agora, se sua geladeira às vezes está perto do ali 3 graus, 2 graus, 1 grau, pode ser que daí esse leite, depois de aberto, ele dure até realmente esses 7 dias. Por quê? Porque sua geladeira está mais gelada. Então, tem essa variação também da temperatura, tá, gente? Por isso que fala assim, no rótulo, conservar ou refrigerar, acondicionar em geladeira ou em refrigeração, temperatura, né, de 0 a 7 graus, de 1 a 7 graus, até 7 dias. Por quê? Porque pode variar isso também, de acordo com a sua geladeira, tá? Então, se sua geladeira tiver com uma temperatura mais próxima de 7, pode ser que ela não dure esses 7 dias. Agora, se ela tiver numa temperatura mais baixa, próximo a 0, né? Tipo 3, 2, 1, aí pode ser que esse leite realmente consiga ter uma validade, uma vida ali depois de aberto durante 7 dias, tá? Agora, em relação ao congelado. Congelado é a mesma coisa. Quando o produto, ele é congelado, né? Ele está congelado, ele está no freezer, né? Você coloca ali para ele congelar. Quanto mais gelado tiver, mais tempo ele pode dar para ele ficar condicionado, dá para ele ficar ali naquele freezer, né? Então vamos pensar assim, acho que se não me engano aqui na foto tá menos 14, menos 12 num freezer de uma geladeira, né, comum, numa geladeira doméstica de casa. Mas se a temperatura estiver mais fria ainda, estiver próximos ao menos 25, mais tempo esse alimento ele pode ficar ali guardado, né? Esse tempo de validade ele pode variar, tipo 1 mês,
2 meses, 3 meses, né? Porque ele tá bem gelado. Bom, na produção de alimentos, né, geralmente, quem trabalha em restaurante, em cozinha, sabe disso. A nutrição, quando o restaurante tem uma supervisora, uma nutricionista ou uma técnica de nutrição, geralmente tem as tabelinhas próximos ali, ou da geladeira, ou também do freezer. A gente deixa sempre uma tabela especificando para o funcionário, que dependendo do alimento, quantos dias ele pode anotar ali no rótulo e deixar guardado na geladeira, porque a gente tem um termômetro, então a gente sabe quanto é a temperatura daquela geladeira e quantos dias dá para deixar determinados alimentos ali, cada tipo de alimento. E se é freezer, a gente tem o controle da temperatura, então a gente sabe, aqui dá para você guardar alimentos com validade para 30 dias, para 60 dias, para 3 meses, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um controle, a gente tem todo o material ali para saber exatamente a temperatura e ter mais controle, né? Diferente de casa que a gente não tem termômetro, a gente vai por base do que tá falando ali na própria geladeira, né? Quando você tem uma geladeira um pouquinho mais moderna, né? Que não é o caso de todos os brasileiros. Uma outra coisa é que todas as vezes que você for fazer compra, né? Você fez compra, você vai guardar as coisas dentro da geladeira, a geladeira ela vai ficar sobrecarregada, né? E até o freezer vai ficar sobrecarregado, porque até então ele tava vazio ali. Aí você foi e colocou um monte de alimento ali. Essa temperatura da geladeira ela vai subir. E aí ela vai gastar mais energia para levar um tempo para ela o quê? Para ela baixar a temperatura. Para voltar à temperatura que ela estava antes, quando ela estava vazia. Então a dica é: coloque a temperatura, se tava assim, ela tava no médio, vai. Aí agora como ela tá cheia, que você fez compra, coloca ela lá no mínimo para chegar lá perto do 1 grau, para tentar manter a temperatura desses alimentos dentro da geladeira, tá bom? Para não ter risco desses alimentos estragarem, porque senão você sobrecarregou muita geladeira, colocou muito alimento, subiu a temperatura dela, porque tem muita coisa ali e ela não tá conseguindo circular ali o ar, né, frio. E aí ela começa a subir a temperatura e pode estragar um alimento ou outro. Então você coloca no mínimo ali para ficar mais próximo do zero, para ela tentar manter essa temperatura ao máximo para conservar bem esses alimentos. Beleza? E eu ia falar mais alguma outra coisa que eu esqueci, gente. Lembrei, gente, que eu ia falar. Uma outra coisa também que eu ia comentar com vocês é em relação à geladeira de uma porta. Vou deixar a foto aqui. Que daí o próprio o congelador fica nessa geladeira mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, dependendo dos produtos que a gente produz, que a gente cozinha, e guardar nesse congelador dessa geladeira de uma porta. Porque é diferente a temperatura desse congelador de um freezer exatamente. Por mais que ele forme esse gelo ao redor dele. Por quê? Porque você fica o tempo todo abrindo ali a geladeira. Então pode ser que numa dessas de você abrir a geladeira, aquela portinha, sabe, desse congeladorzinho, ele não esteja fechando direito, porque ele tá formando aquela crosta de gelo ali. Ou pode ser que às vezes ele abre mesmo junto com a porta e você tem que ficar fechando aquela portinha. Então toma cuidado, porque nem sempre essa parte do congelador dessa geladeirinha específico, ela vai conseguir manter esse alimento congelado, tá? Eu já tive casos também até de paciente que falava assim: nossa, doutora, você deu aquela dica de cozinhar o feijão e deixar guardadinho, mas na minha geladeira não dura, eu já perdi feijão. Eu falei: mas como que é a sua geladeira? Aí o paciente fala: minha geladeira é só de uma porta. Eu falo: então é complicado, tá, gente? Então tem que monitorar, porque daí, nesses casos dessas geladeiras de uma porta só, que tem esse congeladorzinho acoplado na parte de cima, eu não indico você deixar coisas congeladas por muito tempo ali, 1 mês, por exemplo, tá? Porque ele tem essa dificuldade de deixar congelado pelo fato de ser só uma porta e da gente ficar o tempo todo abrindo essa porta, tá? A gente tem que ficar monitorando, beleza? Bom, gente, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, porque eu falo pra caramba, né, gente? Eu acho que era isso. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que tenha sido esclarecedor. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, escreve aqui nos comentários, que daí qualquer coisa eu gravo outro vídeo.
E assim a gente vai, porque a ideia aqui é passar conhecimento pra vocês. É o que eu sempre falo, conhecimento, gente, é poder, tá? É isso, galera, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.